Boa tarde, boa tarde. Estamos começando agora mais uma live aqui da Golfit e hoje a gente vai conversar com o professor Luiz Lemos da UFSM. Meu nome é Neto Barros, eu sou professor da Golfit, assessoria esportiva e a gente vai bater um papo bem bacana, bem legal que vai vai conduzir a gente aí é o professor Luiz, tá? Vou convidá-lo aqui para. Opa, boa tarde, Luiz. Tudo bom? Boa tarde, Neto. Tudo bem? Tudo ótimo? Tudo certo? Dá para me ouvir direitinho aí? Tá bacana? Tudo bem, bom som, tudo certo. Beleza. Acho que vamos dar um tempinho, vamos conversar um pouco assim, meio sem pauta, dar um tempinho aí para ver se a galera dá uma entrada. Luiz, como é que estão as coisas no FSM em função dessa questão das aulas aí? Como é que tá? Tu tá fazendo vídeo, a gente acompanha, vê que tu tá fazendo as lives também, né? Como é que tu É. tem levado as disciplinas aí, as orientações? Bom, esse está sendo um momento diferente, né? Quem pensaria isso alguns É meses, algum verdade. tempo atrás, né? Mas a gente tem que se reinventar, é assim que a gente tem que pensar, acho que, enfim, em cada situação. E a gente pensou nesse sentido de aproveitar a tecnologia, né? De ministrar disciplinas, é, tem esses contatos hoje que facilita muito, né? Antigamente, imagina como seria uma orientação antes, né? Hoje tu fala no WhatsApp com o teu aluno, com o É teu grupo de verdade. pessoas. Mas, claro que para as disciplinas, principalmente o atletismo, esportes contemporâneos, que são disciplinas que eu trabalho, por vezes elas estão indo num caminho legal, elas estão até bem diferentes. Eu estou tendo que me reinventar, pensar, buscar novos artigos, novos temas, abordar outras temáticas. Mas a gente está com saudade de ir para a pista, de correr, de fazer as atividades, né? Isso está sendo, primeiro, acho que seria o grande entrave, assim, né, dessa pandemia. Mas paciência tem que ser feita, né? E acho que da forma que está sendo feita a disciplina não está deixando a desejar. Mas claro que eu preferia, né, que nós pudéssemos estar lá, tendo aulas práticas e outras. Mas a gente tem que se adaptar, né? A É, live. é verdade. A gente, assim, também está sentindo uma falta danada do contato, né, com o pessoal, que é bem isso que tu tá falando. Contato com as ruas, contato com os treinos, com esse tete a tete, assim, com os alunos, é uma coisa que faz bastante diferença, não só para eles, mas a gente sente falta, bastante falta na nossa prática profissional. Então, ir para a pista, ir para a rua, ir treinar também com eles, né, e ter essa conversa olho no olho faz toda a diferença. Mas por enquanto é o que dá para fazer, né? A gente É, vai se virando. E vai se reinventando, porque daí, assim, são coisas que vão acontecendo e vão abrindo novos caminhos, os novos horizontes. A gente vai se reinventando e se remodelando aí com o passar desse Covid aí. Vamos ver como é que vai ser. é. Temos que tentar, temos que Tem, superar, né? Não dá para tem, esmorecer. Às vezes tem momentos, cara, dá uma baixada, mas tem que chacoalhar e trabalhar, né? tem que seguir. Tem que seguir. Bom, Luiz, cara, assim, primeiro fica bem à vontade para falar, assim, quem é o Luiz, né? Quem tu é? Eu particularmente não te conheço muito bem, assim. Eu primeiro vou falar um pouco de mim, aí depois tu desemboca aí. Eu sou paraibano e eu vim morar aqui em 2013. Né? Eu me formei lá e vim morar aqui em 2013. Daí eu fiz especialização com a Profineca e depois eu fiz mestrado com a Profidani, né? E depois eu saí, acabei perdendo contato assim com o meio acadêmico e acabei acho que não te conhecendo, cara. E aí depois veio a Golfit, eu fui ficando aí e tô aí, né? Tô aí até hoje. Então eu não te conheci, não conhecia assim o início dos projetos, essas coisas do atletismo. Então hoje a gente vai falar sobre tudo isso, né? Então fica bem à vontade para falar quem que é o Luiz Lemos. Bom, primeiro, então, Neto, quero te agradecer o espaço, essa oportunidade da gente estar batendo esse papo, contando um pouco da nossa história nesse mundo, que é mais ou menos por aí que eu tento pensar Opa, muita acho coisa. que deu uma Tá falando? travadinha. Parou? Agora foi. Beleza. Segue o baile. Então, mais ou menos a gente pensa nesse sentido, de tentar fazer coisas.
bacanas, né? Então, primeiro agradecer muito esse espaço a vocês, todos os integrantes da GoFit, e em especial a ti que está hoje, né, à frente desse projeto, desse bate-papo. E, bom, o Luiz é um cara que sempre gostou de esporte, né? Vamos começar por aí. Eu sou aqui de Santa Maria, né? Nasci aqui em 82 e desde pequeno eu fiz de tudo. Olha, joguei tudo que deu, sempre estava na rua correndo, não, né, aquele cara que era o último a entrar em casa quando a mãe de todo mundo chamava, tu ia porque a tua não te chamava. E, e aí nisso vivenciei muita coisa, né? E uma dos primeiros esportes que eu mais envolvi foi a canoagem, até porque nós éramos na época sócios do clube comercial, que tinha o Parque Náutico na Serra, e que na época o meu pai foi o primeiro cara a trazer os caiaques para Santa Maria, até com uma ideia de ganhar dinheiro, de locar os caiaques para os outros sócios, um pouco Sim. nesse sentido. E o cara, por estar envolvido, ter essas proximidades, o cara começa a remar, né? Até nem gostava muito, vou te dizer bem a verdade, eu gostava mais da função de ir pro clube, passear, né? E se envolver um pouquinho. Mas, diante disso, o cara vai passando anos fazendo isso. Eu lembro da minha primeira medalha em 92, cara. Eu tinha 10 aninhos. Uh, aí o cara Eu começa. tava nascendo, cara. É, Eu sou de 91. Tu já então. tava ganhando medalha, cara. Na linha, né? Mas ganhei. Aí nisso o cara se envolveu um pouco mais, né? Começou a focar um pouco mais. O meu pai mesmo começou a se envolver mais na canoagem. Claro que também de forma amadora, mas ele acho que foi o primeiro cara realmente que, por Santa Maria, saiu para remar nas competições, assim. Claro, bem amador mesmo. E aí, ali pelos anos 90 sei lá, 97, 98, 99 entrei na seleção, e aí a gente foi mantendo um bom período, fomos os primeiros atletas a entrar na seleção, eu no masculino e a Caroline Corriere no feminino, então os primeiros atletas de Santa Maria representar Brasil, representar a cidade, representar o estado em nível nacional e internacional, e aí naquele período eu ainda pensava em fazer direito. Meu pai é advogado, minha avó era advogada. Eu sempre pensei no direito, ainda tenho uma vontade muito grande. Eu gosto dessa questão de discutir questões de leis, de posicionamentos. Eu gosto de me posicionar e acho que é importante o direito. Ainda vou fazer na minha vida como conhecimento pessoal, não que eu pretenda Claro, trabalhar. claro. Um dia eu ainda vou fazer. Mas nesse sentido, né, a gente acabou ficando na seleção e nesse processo todo, aí o cara viu que o esporte realmente poderia estudar ele, né? E aí, naquela situação, não existia Bolsa Atleta na época, eram umas dificuldades. A gente acabei optando por estudar, ali pelos anos de 2003, por aí. E entrei na graduação, fiz toda a graduação aqui em Santa Maria, me formei entrei em 2004 no FSM, 2008 me formei, quando me formei já estava aprovado no mestrado em Brasília, então, tipo, na data da formatura, na outra semana já estava comprado minha passagem, já fui para Brasília fazer o mestrado lá no UNB, e de lá, 2010, aí a gente ficou um tempo, aí em 2011 entrei no doutorado, na URGS, e em 2015 terminei no doutorado, e aí saí pela vida para trabalhar, né? Fui dar aula na faculdade lá em Osório, que se chamava Facos, agora é Unisenec, também foi aprovado como Uhum. professor substituto na URGS, uma disciplina de Educação Física Especial, e nesse meio tempo fiz o concurso da UFSM, em 2010, agora no 16 eu fiz o concurso, em dezembro, fui aprovado, fui chamado no meio de 2017, e aí chegamos onde estamos, começamos a querer fazer algumas coisas em prol do esporte, que a gente sempre enxergou como uma necessidade aqui Sim. dentro. E assim, aí daí em 2017 eu já não tava, realmente eu já não tava lá, por isso que daí eu não te vi mais, enfim. Então, como é que foi esse começo aí? Porque eu lembro que ali quando eu tava, né, na pós-graduação ali, realmente não tinha nada disso, né? Eu saí dali mais efetivamente do CEFT em 2016. E aí, depois disso, a posteriori, a gente começou a observar esse movimento maior nessa questão dos esportes e tudo mais, né? Então foi mais ou menos na época que tu chegou aí, tu tem mais parceiros, tu montou grupos, né? Enfim, como é que funcionou esse início ali da docência e da implementação de alguns projetos que a gente sabe que tu tem hoje, né? De esportes, e, enfim, além do atletismo, a gente sabe que tem outros esportes, né? Tem o vôlei, tem o futsal, enfim, como é que é? Como é que foi esse início aí e tudo mais? Bom, Neto e o pessoal que está acompanhando. O grande ponto é que assim, a gente vivenciou o CEFT, né? Tanto eu quanto o meu colega o Gabriel Prank.
a gente vivenciou, eu vivenciei até antes, eu vivenciei enquanto eu era atleta, em 99, na seleção de canoagem, eu vim ser avaliado aqui. Né? Então, eu cresci em Santa Maria, eu morava em Camobi, ia de bicicleta para a universidade lá, então eu conhecia o métier da universidade, Aham. mas como atleta, depois de 99 mais, depois eu vivenciei todo o curso de educação física. E uma coisa que a gente sempre sentiu, né, isso é um ponto assim que, até pela questão histórica da educação física, é que o esporte ele estava num momento muito renegado, né, na minha graduação. Já tinha passado por aqueles momentos que teve o alto rendimento, depois veio um momento que era muito pedagógico, muito pouco movimento, e depois tinha algum movimento relacionado com a pedagogia. Eu acho que o grande negócio é a gente conseguir integrar tudo, mas integrar tudo de forma que todas as áreas possam ter os holofotes, ter um espaço grande. E não só... como é que tu vai estudar, na minha opinião? Na minha opinião. Como é que tu vai trabalhar com educação física sem movimento? Como é que tu vai trabalhar com qualquer que seja a área que tu queira pensar, ensino, pesquisa ou extensão, sem pensar no movimento? Então, primeira coisa que tem que ter é o movimento. É assim que eu penso. E aí, nisso, eu e o professor Gabriel, nós estávamos aprovados no concurso, mas não tínhamos sido chamados ainda. Isso é bem interessante. Nós estávamos assistindo um jogo do Grêmio, até, vou ter que contar num bar aqui em Camobi. E nós batendo para cara, como é que pode isso, né? A gente se conhece em 2004, a gente está tanto tempo junto, a gente fez mestrado, fizemos todo um caminho junto e agora estamos os dois aprovados. Em algum momento vamos ser chamados. A gente vai ter que fazer alguma coisa Que para... massa isso, né? Não, isso é uma coisa assim. Que Depois a gente vai massa. ver. A gente veio morar junto ainda um período aqui. Agora faz uns meses que ele teve nenê e coisa, foi morar com a mulher. Mas os primeiros 2 anos ainda moramos junto ainda dividimos sala na universidade e moramos junto aqui no primeiro momento. Mas agora já, já separamos isso aí. E aí a gente decidiu, pô, vamos ter que fazer alguma coisa pelo esporte, né? O esporte precisa um espaço maior, até para crescer toda a universidade, porque vai ao encontro do que eu estou falando. Se eu não tenho o esporte, na nossa opinião, a gente não consegue, ou consegue com certa carência, com certa... não na magnitude máxima que poderia, realizar todas as demais ações. E aí a gente focou nessa criação de um espaço. Não sabíamos ainda como é que ia ser o nome desse espaço, como é que ia ser. Enfim, trabalhando nisso, eu escrevi o projeto do NIEMS, né? Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde, com o objetivo claro de fazer o esporte ter um espaço. Existem muitos professores ótimos dentro do CEFT que trabalham com esporte, a gente não está renegando isso. Mas talvez precisava uma energia a mais, chegar algumas pessoas fazer para somar com eles, talvez também. E aí, esse núcleo, quando o projeto até está domínio público, quem quiser ler, a gente tem o objetivo claro de abarcar o esporte e tudo que puder relacionar com ele. Então, por exemplo, a GoFit, vamos falar com vocês. A GoFit, por sua vez, uma empresa estruturada, ela tem espaço no CEFT, ela tem espaço dentro do núcleo. Qualquer outra, o Inter de Santa Maria, o Rio Grandense, se em algum momento, vamos jogar no clubes, os Sim, clubes de sim. futsal, Essa a é a gente tem ideia. espaço para abarcar as pessoas. A gente quer aproximação, claro, não sei até onde a gente vai ter braços para tudo isso, porque necessita pessoas, tempo, mas é o que a gente mais quer, poder ser um subsídio, ser um canal direto com o esporte, né? A universidade tem tanto, entre aspas, recursos, muito embora com todos os cortes e com tudo mais, mas tem recursos, tem estrutura, e às vezes é subutilizado por falta de network, de proximidade, de conhecimentos, né, de parceria. Então, esse é o grande negócio do núcleo, abarcar as pessoas, abarcar as entidades, abarcar treinadores, e com isso fomentar o esporte ainda mais em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Brasil, em todas as manifestações. A gente não está falando só no esporte de excelência, como está no núcleo. A excelência é o esporte, mas não o esporte, pode ser um esporte formativo, esporte de base, esporte para manutenção da saúde, como está no nome do núcleo também. Então, essa foi a grande jogada, criar um núcleo com esse objetivo. E dali por diante foi uma coisa muito exponencial, né? A gente tem visto agora, futsal já existia, né? O futsal já existia desde 2005, o Sim. Gabriel era atleta na época, o professor Antônio foi precursores. Com o Gabriel assumindo o futsal, eu assumindo mais o atletismo, foi os dois grandes pilares iniciais. E ali a gente começou a desenvolver e crescer tanto horizontal como vertical, em volume, número de atletas, número de equipes, número de modalidades, número de pessoas envolvidas, enfim. E olha, eu não sei onde é que isso vai parar. Eu estou contente com os resultados. Está tudo crescendo muito grande. Que legal. Isso que a tua fala é muito, muito. Tem uma importância muito grande, assim. Eu fico ouvindo falar e fico bem feliz, porque
Sabe que na minha graduação, eu fiz graduação na UEPB, aí eu já sentia lá a falta disso, né? Desse da universidade passar o esporte, né? Trazer o esporte para próximo, né? Dos acadêmicos, da população em geral, da comunidade, e difundir o esporte. Então, assim, que nem tu falou, uma coisa que eu acho bem importante frisar, e tu falou, né? E eu vou repetir mesmo, é que tem todo um trabalho que foi feito antes por outros profissionais e que saíram, e enfim, né? E que dão esse aporte para que novos profissionais como tu e o Gabriel que chegaram ali chegue com, né, sangue novo e para fazer coisa nova, diferente, mas que tem toda uma história aí. Então tem outros profissionais, né? Antes, eu acho que é bacana falar e reconhecer isso da tua Sem parte dúvida. e que é importantíssimo, né? Uma coisa, Neto, Pode assim, ó, falar. o que eu penso é ninguém faz nada sozinho. O cara que achar que é dono das coisas, Pois ele é, vai ser fracassado ali na frente, né? Tem duas coisas muito importantes que eu considero. Reconhecimento, eu acho que a gente não pode se achar esquecer do passado, e outra, achar que é dono das situações. Então, se nós perfeito. formos humildes a ponto de reconhecer as pessoas e não se achar o dono de tudo, as coisas vão para frente. A gente vai ter mais dúvida, vai estudar mais, vai buscar apoios, network, como eu falei, parcerias. Esse bate-papo com vocês, isso se aproximou de uma situação e, sem dúvida, isso não é o fim. A gente vai crescer muito. A universidade está aí para isso. E eu, enquanto, talvez, fazendo parte, né, é o que a gente mais quer. Aproximar, formar, botar a importância da nossa universidade. Não, é show, assim, a tua fala é perfeita, cara, perfeita, porque a gente vê assim, ó, por exemplo, que nem tu falou, a universidade ela tem recurso, e quando a gente pensa em recurso, geralmente a gente pensa em grana, e muitas vezes não é isso, né? A questão, o X da questão não é o dinheiro, só o dinheiro, a universidade tem estrutura, cara, tem uma estrutura, uma baita estrutura para gente, que a gente possa usar, que a gente possa fazer parcerias, né? A gente, enquanto empresa, sei lá, extra, né, público, assim, então essa parceria público-privada, muitas vezes a gente vê esse entrave, mas não é um entrave, é um entrave de network mesmo, de conversar e acertar os pontos e fazer as coisas funcionarem, né, a gente sabe que a universidade, a gente acaba utilizando a universidade de forma informal, que a gente vai na pista, a gente acaba marcando aula lá, por exemplo, o FIT tem um dia por semana no sábado que a gente dá uma aula lá no planetário, mas e por que não usar a estrutura, por exemplo, da pista? Então, só jogando aqui, assim, uma Uhum. ideia, uma coisa. Mas, assim, são possibilidades que vão se abrindo e a gente vai conseguindo isso com esse network, conhecendo pessoas que também têm o mesmo interesse, né? E eu tô achando que vai sair coisa boa dessa conversa aqui. Ah, vai, Que sem bom, dúvida. cara. Não, é bem bacana. É bem por aí. Eu acho que a tua fala foi muito boa, cara. Bem perfeita. Muito boa mesmo. Obrigado. Bom, e Luiz, no meio do atletismo, assim, a gente sabe que tem várias modalidades, né? E a gente, por exemplo, na GoFit, a gente trabalha com corrida hoje, né? Corrida e ciclismo de rua, né? E no atletismo, assim, cara, como é que tu vê na universidade ali, no setor de atletismo, como é que tu vê a formação de novos corredores? Como é que tu vê se o pessoal meio acadêmico abraça essa ideia do atletismo, da corrida no atletismo? Como é que é a formação de novos corredores? Como é que tu percebe a criação de novos grupos de corrida, né? Como é que tu vê isso, assim, tanto no meio acadêmico, quanto depois extrapolando um pouco, saindo um pouco disso, né, o mercado de trabalho? Tu vê que tem uma adesão, assim, do pessoal da academia, o pessoal tem interesse de trabalhar com isso depois, eu vou falar assim como GoFit, né? Poucas vezes a gente recebeu alguém interessado, por exemplo, em fazer um estágio. Poucas pessoas, assim, entraram em contato com a gente até hoje. E não que a gente não queira, que a gente não tem interesse, sabe? É que nunca aconteceu. Então a gente nunca, às vezes, nem cogitou, entende? Porque nunca aconteceu. Mas talvez e também por falta dessa conexão, né, entre empresa e público-privado. Mas, enfim, pode Neto, ficar à vontade. eu acho que antes de falar no atletismo pontualmente, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que até a gente já falou isso, mas vou ser um pouco repetitivo. O esporte, né, o nosso título é o esporte na formação acadêmica e no mercado de trabalho. Como é que a gente vai conseguir colocar o esporte dentro do mercado de trabalho se a gente não tinha, há pouco tempo atrás, um espaço de formação
dentro da academia, dentro da universidade? Bom, por vezes, alguns alunos interessados iam lá no Interzinho, iam lá fazer um estágio no Grêmio em Porto Alegre, em outros no Corinthians, no basquete. Tá, isso aconteceu. Alguns colegas meus saíram, foram, como deve ter tido colegas teus, enfim. Mas, como regra, né? Tu chega num curso, um curso de qualquer outra área, ele te oferece, curso de medicina, tu vai passar pela parte cardio, tu vai passar pela parte circulatória, enfim, só usei um exemplo, né? O de fisioterapia, a parte respiratória. Eles vão passar por isso. Como é que o cara vai entrar no nosso curso e não vai passar por isso? Então, eu não poderia responder essa pergunta, né, que tu me falou, como é que é a formação dos nossos corredores, a formação de pessoas envolvidas, se as pessoas não tivessem essa oportunidade dentro da academia, dentro da UFSM e dentro de muitas universidades. Então, isso acho que é uma política muito legal que a gente está conseguindo implementar e, assim, é mais um momento para a gente aproveitar e agradecer também a nossa administração central, que nos dá um baita apoio sempre que a gente tem um acesso fantástico aos gabinetes, reitores e pró-reitores, e isso sempre ajuda muito porque eles entendem que isso é uma política que tem que ser implementada, que é uma política que está relacionada ao nosso curso e também à nossa instituição, né? Então, respondendo a tua pergunta, depois de toda essa introdução, eu digo que sim, a formação de novos corredores, a formação de novos grupos de corridas, as formações de pessoas envolvidas no esporte, está começando. Eu não posso dizer que isso é uma coisa terminada ou pontual, até porque nós estamos aqui não tem 3 anos, né? Eu e o Niemes vai completar 3 anos em novembro, se eu não me engano. Então, se nós não temos 3 anos de uma coisa estruturada, que as pessoas chegam sabendo que existe, porque isso é um fenômeno que tem acontecido. As pessoas estão optando pela UFSM porque conhecem o atletismo da UFSM, porque conhecem o futsal da UFSM. Isso é muito fantástico, né? A gente chegar na nossa... depois Muito massa. Para mim, deu uma leve travadinha aqui. Aqui voltou. Aí, voltou. Tá, então, não sei se você escutou toda a parte que eu falei, né? Os caras estão optando pelo curso e pela Sim, universidade. isso eu ouvi. Isso, então, cara, é uma coisa talvez impensada lá atrás. A gente fez e as coisas aconteceram. Eu sempre falo muito, tá tudo acontecendo. Quem é meu amigo e meu conhecido sabe, o Luiz tá sempre falando tudo acontecendo. Mas não é tudo acontecendo porque é sorte ou porque tá jogando ao natural. Tá acontecendo porque tem trabalho. Claro que, por vezes, o nosso trabalho, o que acontece transcende o que a gente pensava, né? Eu não imaginava que em 3 anos nós teríamos um núcleo desse tamanho ali atrás. Eu imaginava que eu queria fazer um bom trabalho. Eu imaginava que o núcleo, esse que viesse a ser criado, o espaço, iria fomentar o esporte. Eu imaginava que nós poderíamos ajudar a comunidade de Santa Maria e região no cenário que fosse que nós acabássemos nos enraizando. Mas, nesse sentido, eu vejo que essa formação que tu falou, essa busca por pessoas em grupos de corrida, por pessoas que vão... até porque é uma área que está crescendo muito, que talvez em algum momento... Eu não escutei isso na minha graduação. Eu fiz na UFSM, eu tive 3 atletismo na época, era atletismo 1, 2 e 3. Eu não escutei falar sobre grupo de corrida. Em nenhum momento. Isso é uma tendência mais recente, né, antigamente o pessoal corria porque era atleta, mas não tinha muito o estudo disso. Hoje é uma coisa que a gente tem discutido. Inclusive, vou te interromper só um pouquinho, inclusive tem grupo da UFSM, né? Tem o grupo dos estudantes ali, que o pessoal, acho que tem uma aluna nossa, a Marcela, que encabeçou ali algumas coisas, né? Então, é interessante que dentro da universidade tem o próprio grupo de corrida, né? Dos estudantes ali, que é bem bacana também. Já teve a oportunidade de estar presente. E tem as oficinas SAT lá também, que fazem auxílio para as pessoas que por vezes para acadêmicos, tem o esporte universitário. Então tem algumas ações dentro da universidade que fomentam também essa questão de grupos de corrida. Então eu acho que no grande negócio é que em pouco tempo é um mercado que está em crescente, é um mercado que, na minha concepção, está longe de estar saturado. Eu acho que Santa Maria é grande, vamos para a nossa realidade, Santa Maria é muito grande ainda,
e para o número de pessoas, para as pessoas que estão envolvidas em grupos de corrida, e eu acho que isso vai crescer muito. Isso, sem dúvida, vai fomentar ainda mais o trabalho de vocês e outros concorrentes que virão a surgir até por aí, né? E que bom que nós estamos discutindo, fomentando, e até, quem sabe, muitas pessoas ainda vão trabalhar com vocês ou com outras empresas, e isso vai ser salutar para os clientes, para a formação, porque todo mundo vai estar buscando cada vez mais para oportunizar a qualidade para essas pessoas, né? Isso eu acho que é um caminho que a gente tem que construir nessas oportunidades, né? Acho que isso é um ponto bom. Então temos muito para frente. Perfeito, é isso aí. E eu vou falar assim por mim também, a gente trabalha na Golfit, a gente somos eu, o Márcio, o Xande, o Cairan e o Vinícius, né, que é o prof de ciclismo. E a gente, cara, eu assim particularmente, os guris também, a gente tem o Gabriel, que é o físio, né, a gente tem algumas outras parcerias também com outros profissionais. Então a gente foi tentando abrir essa rede, né, para ser, porque a gente entende que o multiprofissionalismo é legal, né? Essa coisa do ter uma nutri ali para te dar um suporte, né? Ter um físio para te dar um suporte. A gente não tem o conhecimento de tudo, né? Enfim, então essa coisa multidisciplinar, a gente aprende um com o outro e vai indo, é bem parecido com essa coisa dessa conexão que a gente pode e deve fazer entre essa empresa Golfit, ou seja, qualquer outra, né, da cidade, enfim, com a universidade, eu acho que é sempre positivo, né? E tem uma coisa eu particularmente gosto muito, os guris ali também fizeram pós-graduação e a gente gosta bastante, cara. E a gente acaba discutindo, tanto que a gente criou uma linha editorial dentro da Golfit, que é o Golfit Science, né? Que é a linha de ciência, assim, porque a gente gosta de trazer a ciência, né, o que é produzido academicamente por aí afora, para a nossa prática profissional, cara. Então eu acho assim que é fantástico quando a gente tem um núcleo e a gente consegue trabalhar o esporte em questão, seja ele qual for, né? Trabalhando a prática lá, vamos para a pista e vamos fazer, e desenvolvendo ciência e colocando em prática e vendo qual que é o resultado disso, se isso funciona mesmo ou não, como é que se comporta tais variáveis e assim vai. Então, assim, é muito bacana quando a gente consegue e a gente deve buscar esse tipo de conexão. Eu acho que é por aí. Não sei se tu pensa meio parecido comigo, eu acho que sim, né? Então é por aí. Sem dúvida. Eu não tenho. Acaba sendo. Tem coisas que se repetem, mas é que não tem como a gente crescer. O cara que acha que é dono da verdade, eu já falei, vai fracassar ali na frente, né? Então, quanto mais a gente conseguir ter proximidade e conseguir ter parceiros, como tu falaste, que bom que a Golfit tem toda essa gama de profissionais, tu falaste nutrição, fisioterapeuta, professores, treinadores, e isso mostra o porquê o sucesso de vocês, né? Então, eu sou muito feliz em ver vocês, muito embora a gente até não, eu e tu, primeiro assim, a gente conversa, mas a gente não tinha tanta proximidade assim até pouco tempo, até com os demais colegas, com exceção do Cairan, e isso é muito bom eu poder ver o sucesso de vocês. E não é um sucesso e isso acontece muito, é uma coisa que eu tenho muito. Fico triste quando as pessoas têm assim, os caras estão bem lá, que querem o mal da outra empresa. Na verdade, eu não acho que é por aí, eu acho que bom que vocês estão bem, fazendo um trabalho muito bonito, o cara vai na rua. Agora menos, mas o cara ia pra rua e era cheio de camiseta azul em qualquer lugar. E todo mundo, ó, Golfit, azul meio esverdeado, meio. Vocês têm um nome pra cor de vocês? Cara, é azul Smurf, eu acho. Então, Não sei. o azul, mas tá em todo lugar. E que bom, cara. E que bom que tem outras que estão surgindo, que são fortes também. E eu acho que isso fomenta o quê? O meu trabalho, o trabalho de vocês, o trabalho de outras pessoas. E a nossa área, o esporte, o movimento, porque a gente é feito para se mexer, né, Neto? Cara, imagina, no tempo das cavernas, os caras se mexiam o dia inteiro, senão morria, senão o bicho te comia, ou tu comia o bicho, né? Tinha que caçar, enfim. E hoje a gente foi. Os caras estão sentados no escritório só fazendo isso. Que bom que tem gente que conseguiu levar as pessoas para a rua com orientação, com segurança. Até foi uma discussão que eu levantei outro dia. Cara, segurança até mais ou menos, porque Santa Maria não tem um espaço apropriado como deveria, um grande parque, que nem, por exemplo, Brasília tem, São Paulo tem, um parque que pudesse fomentar um espaço público. O espaço público é as ruas, infelizmente. E, por vezes, isso leva até a ter algum risco, né? Eu conheço pessoas que, por vezes, até tiveram acidentes, coisa e tal. Mas que bom que vocês têm toda uma estrutura, acompanham. E isso também é um ponto importante. O cara que vai te contratar, o cara que vai começar a correr,
às vezes o cara nunca correu na vida, vai sair sozinho, não sabe nem como é que se desloca numa situação, numa faixa, em algum lugar. E tudo isso tá dentro do aprendizagem de corrida, né? Então, é muito bom ter. Por isso até que eu aproximei vocês na disciplina também, esse foi um outro ponto. Tentei trazer o conhecimento dos grupos de corrida para dentro da sala de aula, porque olha o quanto vocês trabalham com isso. Sem dúvida, os grupos de corrida são quem mais é o conhecedor desse métier. Então, que bom poder ter parceiros que nem vocês, né? Não, e é bem bacana, e complementando a tua fala, quando eu me formei, por exemplo, né, eu me formei em 2012, e quando eu me formei, né, eu não, a última coisa que eu pensei que eu fosse fazer era o que eu faço hoje, né? Então, assim, eu não tinha a ideia de trabalhar com esporte, embora eu quisesse, mas eu não via o campo de trabalho, eu não enxergava isso, porque eu não tive o que tu falou, essa conexão lá atrás na graduação. Então, eu não enxergava isso como uma oportunidade. Então, hoje, além de tudo isso que tu falou, eu vejo que tanto a gente quanto outras empresas e outras assessorias que já tem na cidade, né, outros guri trabalham super bem também, a gente conhece todo mundo, e em outras cidades aí, maiores, capitais, enfim, eu acho que abre um leque grande para o mercado de trabalho, para as pessoas, os acadêmicos, pensarem que é muito além, assim como falando por mim, né, é além do que se possa imaginar. Eu nunca pensei em empreender num negócio que ainda tivesse o esporte no meio, entende? Então, de repente, abrir esse leque de pensamento, puxa a vida dos caras, dá para empreender e dá para trabalhar com esporte e dá para viver disso fazendo uma coisa bem feita. Então, é bacana, né, quando a gente consegue enxergar esse leque se abrindo. Então, a gente sai daquela mesmice, daquela coisa da formação do professor para trabalhar, por exemplo, né, só em academia, sei lá, né? Ou outra opção seria seguir no meio acadêmico e acabar lá. Sei lá, na minha época a gente via praticamente esses dois espaços aí, né? Então a gente foi quebrando esses paradigmas e foi trazendo o esporte para o mercado de trabalho e vivendo disso, né? Que é muito prazeroso, é muito bacana mesmo. A nossa profissão, né, Neto? Eu sou muito feliz com ela, assim, de a gente poder trabalhar com coisas relacionadas à saúde. Eu até comumente digo que a educação física é a verdadeira profissão da saúde, né? Muitas outras que são relacionadas à saúde estão relacionadas muito mais à doença, né? E nós estamos muito mais pensando em prevenção, ou mesmo na parte de educação, quando nós estivermos pensando mais numa educação física escolar. Mas mesmo a educação da escola está relacionada a questões de saúde, desenvolvimento, psicomotricidade. Então, eu sou muito contente com a escolha lá, aquela que eu estava contando lá atrás, quando eu estava ainda na canoagem, que eu ainda tinha o direito, ainda até entre essas dúvidas, e as oportunidades vão acontecendo. Eu acho que para o bom profissional, para o cara que é interessado, não tem como as coisas darem errado. Só precisa querer, é claro. Se tu ficar em casa sentado dizendo assim, vão bater aqui na minha porta, vão me dar um emprego milionário. Isso não vai acontecer. Não vai É acontecer. difícil. É difícil. Talvez uma vez que outra lá, uns filhos de alguém importante lá de Brasília, pode acontecer. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso hoje. Mas para a grande maioria das pessoas isso não acontece. Então, temos que fazer um bom trabalho, mostrar. E uma outra questão, o social tem que estar sempre expoente. Como é que a gente vai conseguir conhecer as coisas sem ter vivenciado? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tenta pensar dentro do núcleo. Oportunizar situações sociais, que os nossos acadêmicos possam ir para a comunidade, para ter uma via de mão dupla, conhecer a realidade numa extensão, oferecer o esporte, o movimento, mas com isso eles também vão conhecer situações sociais, situações de dificuldades que as pessoas vivem. Isso vai trazer para a formação dele, para criar até e ter uma ideologia de vida lá na frente no pensamento. Poxa, olha, a gente tem que fazer alguma coisa pelo bem comum, né? Eu acho que esse é um outro ponto muito importante, que dentro da universidade a gente tenta fortalecer, né? Do esporte, mas também através do esporte essa questão de pessoas buscar melhoramento, de dar oportunidade para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, enfim, nesse sentido. O esporte acaba sendo o fim e acaba sendo o meio, né? Isso é bacana. Isso é bacana mesmo. Luiz, e, cara, qual é a tua ideia aí? A tua não, né? Mas assim, do núcleo, enfim, da UFSM, como é que tá as questões assim? Eu lembro que na live ali com o professor Xande, tu comentou de uma corrida. Então, eu queria que tu falasse sobre, sei lá, projetos, novas ideias.
que vocês estão planejando aí para o futuro de médio prazo, sei lá. Fala um pouco disso aí, a gente já tem anunciado a questão da pista, né, da UFSM, então, o que vocês têm aí de novidades, sei lá, de planos, enfim. Bom, tem muita Parcerias, de coisa. repente, sei lá, com a Golfit, sei lá, não sei. Tá. Tem muita coisa que a gente tá saindo, né? Tem coisas que estão saindo ainda do forno, digamos assim, ainda estão. Não vou divulgar agora aqui oficialmente, mas tem alguns projetos que estão Opa, em momento, bacana. em momento de estralar pipoca, né? Quando sair, todo mundo vai saber. E isso vai ser bom para toda o cenário esportivo, principalmente do atletismo, do futsal, mas que acaba beneficiando todo o esporte que está relacionado à universidade, enfim. Mas pensando, a pista, né? A pista, sem dúvida, é o nosso grande projeto. Cara, imagina, Neto, e quem estiver nos acompanhando. Imagina um cara chegar na universidade, em 2017, quando que eu pensaria que não é só meu, eu reitero, não sou eu o dono desse projeto. Eu escrevi ele, uma boa Perfeito. parte, mas quando que eu imaginaria que no ano de 2018 eu teria uma equipe federada, competindo em nível federado, brasileiros viajando, de atletismo, e que nesse mesmo ano eu teria aprovado um projeto de 8 milhões de reais para construir uma pista da universidade que até então era sonho de 50 anos, que já tinha por 2 ou 3 ocasiões anunciado que ia vir, não conseguiram recurso, não voltou. E ao longo da história, e eu chegando, junto com algumas articulações, principalmente com o professor Jacomini lá em Brasília, que foi fantástico nesse processo, mas também a gente criou a demanda. A equipe de atletismo foi a demanda. Ela mostrou resultado em pouco tempo. E as pessoas, poxa, a UFSM é uma das únicas universidades públicas que não tem pista. E tem uma equipe, o que está acontecendo? Tem Uhum. algo errado. Demanda, tem recurso, vamos fazer. Aí veio muita gente criticar, né? Ah, isso não vai vir, agora o dinheiro não sei o que lá, não vai acontecer. E eu, bom, não, né? Não sei, tô chegando, não vou sair Vamos ver, dizendo né? que vai, É. né? Mas tá lá, o dinheiro tá ali, eu tenho que assinar a autorização para gastar, tá na FATEC. Então, já começou, a empresa já recebeu um primeiro valor, que é pequeno, acho que foi, agora não lembro quanto é que é, mas 3% da obra, 0,3, não lembro agora, eu até publiquei isso em algum momento que saiu, que é o de terraplanagem, coisa e tal. Mas, cara, Xande e pessoal que está acompanhando, imagina nós agora com essa pista. A partir, claro, era para dia 4 de julho, mas agora vai atrasou pelo menos um mês, até que as obras retomem. Mas imagina essa pista em Santa Maria, o que vai ser da nossa cidade que já está com uma característica esportiva em exposição, né? A própria Golfit com um grande número de alunos que a gente vê correndo por aí, como eu já falei, né? Outras tantas áreas e esportes que estão relacionados, porque todo esporte precisa, de certa forma, de um espaço para fazer uma prática e coisa e tal. Imagina nós fomentando eventos dentro dessa pista, trazendo, sei lá, um brasileiro, um sul-americano, alguma competição. Outra, os laboratórios que o Centro de Educação Física tem, que podem e serão, né, porque até recebeu um recurso para o alto rendimento, para melhoramento dos laboratórios, né, grupo de laboratórios associados, é o GLASS, até encabeçado pelo professor Luiz Fernando Royos, da Fisiologia. Então, soma isso, o GLASS, a pista, que dá em torno de uns 11 milhões de reais, tudo isso, como isso pode desenvolver o esporte mais ainda da nossa região. Nós temos uma pista para treinos, competições, um laboratório ao lado completíssimo em todas as áreas, biomecânica, fisiologia, bioquímica, cineantropometria, enfim, medidas, tudo que a gente puder pensar, né? E então, isso sem dúvida nos deixa muito contente, mas como eu falei, é uma conquista da universidade, é uma conquista que passou por muitas pessoas e que muitas pessoas agora sim vão aproveitar. Isso é que é o mais legal. Não é o legal quem conquistou e deixou de conquistar. Isso aí passou. Vai ser lá, vai vir alguém, um governador, um político, alguém vai vir aí para inaugurar a obra, o presidente da República, o ministro da Cidadania, não sei quem vai vir, um dia que for. Beleza, inaugurou, mas o grande negócio é o legado que a gente vai deixar, né? O que a gente vai poder, não a pista, o legado das pessoas que vão usar esse espaço e que vão se formar pessoas, cidadãos e, quem sabe, atletas e, quem sabe, outras tantas coisas. Né? Enfim, então acho que isso é um grande negócio. O outro ponto que tu me falou ali, falar sobre a corrida, né? Bom, isso também vai ao encontro da gente conhecer pessoas, de bater aquele papo. Eu estava trabalhando no Enem, né?
confirmação de vaga. Cara, o pessoal diz que o professor não trabalha. Chega um dia que a gente saiu de lá às 3h e pouco da manhã, confirmando vaga dos alunos que passaram, porque os caras enchem auditório, devem ter visto na mídia. Mas no meio desse processo, ao final do último dia de Enem, de Enem não, de confirmação, né? O professor Jerônimo Tibuchi botou um churrascão lá pro pessoal. E nessa conversa churrascão, a gente acabou batendo um papo lá com o pessoal, com o Arion, o pessoal da parte lá da JA e coisa e tal. E existe uma ideia de quem sabe agora, não sei se esse ano, em função de toda essa mudança, a gente conseguir trazer a gente quer criar num calendário um evento anual que vai ser mais ou menos a nossa ideia ainda. Isso é bem incipiente, mas a ideia é que seja um evento, uma grande rústica, uma grande corrida, talvez uma meia maratona, enfim, não tem ainda essa quilometragem, não tem isso aí, mas que vai ser a nossa ideia, assim, antes de pensar em valores, antes de pensar em envolvimento, é que seja uma das principais provas do Rio Grande do Sul, né? Talvez no primeiro ano não seja, mas a ideia é construir. E sem dúvida as E assessorias galgando. vão ser extremamente parceiras e importantes nesse processo. Porque só de contatar as assessorias, a gente já consegue botar, sei lá, 300 pessoas, se nós contratar os conhecidos, 400 pessoas, então a gente já começa com um número grande. E isso é um projeto também, é outro projeto que aqueles ainda não tem nada escrito, mas tem vontade das pessoas. E como a gente já está com todo esse processo andando, então eu vejo que, olha, tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para Vai ao acontecer. natural, assim, parece, né? Como eu digo, tá As tudo coisas vão. acontecendo. Tá tudo acontecendo, é verdade. Luiz, cara, eu acho que foi um prazerzaço, assim, conversar contigo. Foi muito bacana. Pra gente é sempre muito bom ter referências, assim, de profissionais como tu e como tantos outros, né, que a gente tem conversado nas nossas lives. A gente teve o prazer, a Golfit teve o prazer de ser convidado por você, né? E aí, na pessoa do professor Alexandre, o professor Xande conversou e a gente achou muito bacana e a gente também quis conversar contigo e trazer essa ideia, esses teus projetos, esses teus, enfim, essas coisas que tu faz ali, teu trabalho na UFSM, que é muito bacana. Queria te agradecer demais o teu tempo, tuas palavras. Acho que teu trabalho tá show de bola ali. A gente quer o máximo possível aproximar, estreitar laços e fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Então, cara, muito obrigado mesmo de coração. Fica à vontade para falar o que tu quiser aí agora. Sei que tu tem um compromisso logo na sequência, né? Não, às 6h30 tem a live do Niemes, mas isso é tranquilo, os guris que vão comandar, só vou acompanhar eles. Mas eu quero agradecer, né, a ti e a todo o grupo da Golfit. Foi um prazer bater esse papo com vocês e para o público que acompanha vocês. Sei que é um grupo muito legal de pessoas, e muitas pessoas, até muitos conhecidos, inclusive. E uma coisa que eu acabei não falando no final ali, a gente ainda vai aproximar muito, não tenho dúvida. É um caminho natural, é um caminho natural que o NIEMS quer, que a UFSM quer, a gente é público, a universidade é pública. E sendo pública, a gente tem que buscar o máximo de poder fomentar o bem para as pessoas, né? Então é isso que eu penso. Se porventura a gente não tem capacidade técnica, às vezes, para alguma coisa ou outra, temos que buscar outra. A gente tem a oportunidade de beneficiar muita gente e através desse benefício de muita gente, a gente está formando gente. Então, é o nosso grande métier, formar gente, fazer o pessoal estar bem, sair pessoas boas. Além de tudo, a gente tem que dar aula, né? Então, a gente faz muito projeto, mas tem que dar aula, que também é uma parte importante. Também tem. Tem que dar. Então, por fim, eu só te agradeço mesmo. Pode saber que vocês podem contar comigo para o que precisar. Aí a gente tem... É só o início de grandes coisas que a gente vai fazer e pelo esporte de Santa Maria, pelo esporte do Rio Grande do Sul, do Brasil. E a Golfit está entre os nossos pensamentos, que sem dúvida é uma propensa parceira, ou já parceira, enfim. E obrigado mesmo a todos vocês, em especial a ti hoje. Valeu, Luiz. Acho que faço das tuas as minhas palavras também. É isso aí, tá? Valeu mesmo aí de coração e vamos conversando, tá? Valeu, cara. Valeu, tudo é bom. Um abração. Abração, valeu. Pessoal, essa foi mais uma live da Golfit, assessoria esportiva. A gente conversou hoje com o professor Luiz Lemos. Um papo muito bom, né? Ele é professor ali da UFSM. Essa live vai ficar disponível por 24 horas no Instagram da Golfit. E se você quiser ver, pode
e lá no nosso canal do YouTube, que a gente vai colocar lá também, tá? Qualquer dúvida, qualquer mensagem, pode entrar em contato com o professor Luiz pelo Instagram dele ou no nosso Instagram. Foi um prazer, quero agradecer de coração a todo mundo que participou, interagiu, vai ficar disponível aí, qualquer coisa falem com a gente. E acho que é isso, pessoal. Valeu de coração, tudo de bom, um abraço.